Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Karina e esse é meu canal. Falando sobre livros, hoje eu vou falar sobre o livro Identidade, da Nella Larson. Mas antes de falar do livro em si, que é uma novela, você não viu meu vídeo anterior que eu explico a diferença entre conto, novela e romance, só clicar aqui no card. Antes de falar do livro em si, eu vou falar sobre uma diferença uma questão muito importante, que é uma diferença muito grande na questão racial, de classificação racial que existe no Brasil e os Estados Unidos, tá bom? Porque isso é muito relevante para você que não tá no contexto que elas estão, né, nos Estados Unidos, entender um pouco quais são os conflitos por quais elas passam, tá? Vou falar sobre algumas coisinhas. No Brasil, normalmente, basta uma pessoa ter a pele clara para ela ser considerada uma pessoa branca, né? Não importa se o seu avô ou sua avó era uma pessoa negra, se você tem a pele clara, você é considerado branco. Eu acho que a gente pode exemplificar muito bem isso com o famoso livro A Redenção de Khan, que você tem uma mulher, uma negra retinta, né? Que ela tem uma filha que tem a pele mais clara. A gente não sabe como foi a concepção dessa filha. E essa filha casou com um homem branco, que também está no quadro, e eles tiveram uma criança branca. E a avó tá agradecendo aos céus pela bênção, né, de ter um neto branco agora, né? Porque uma criança branca, tanto no contexto de quando esse quadro foi feito, quanto hoje em dia, tem uma vida na sociedade brasileira muito mais fácil do que uma criança preta. Uma das principais questões é essa, que no Brasil basta você ter a pele clara que você é considerado branco. Se sua avó é preta, não importa. Se você tem a pele clara, às vezes até o olho claro, você já é considerado branco. Já nos Estados Unidos é bem diferente. Lá existe a regra da gota de sangue, que basicamente diz que se você tem qualquer ancestral negro, você também é considerado negro. Isso varia, eu fiz algumas pesquisas, isso pode ir entre 1/8, 1/16 ou 1/32. Eu não fiz a genética aqui para saber quanto você volta nos seus ancestrais para saber se eles eram negros e se você pode ser considerado negro também. Mas era uma regra muito séria, e nos Estados Unidos existiu a segregação muito mais forte do que no Brasil, mas no Brasil também existiu segregação, e existiam leis que proibiam pessoas negras casarem com pessoas brancas, por exemplo. Então, se você tivesse um ancestral negro, mesmo que você não parecesse, que você fosse loiro dos olhos azuis, mas seu ancestral era negro, você era considerado ainda negro, e você não poderia se casar com uma pessoa que só tinha ancestrais brancos, tá? Então essa é uma grande diferença que existiu nos Estados Unidos até o final da segregação, né? E em alguns lugares ainda existe, né? Então o livro vai falar sobre uma coisa chamada white passing, que são pessoas que têm ancestrais negros, mas você não diria, se você encontrar com essa pessoa na rua, você não diria que essa pessoa tem um ancestral negro porque ela não aparenta, né? Então, quando eu falo que a pessoa tem um ancestral negro e ela não parece ter, eu não tô falando, por exemplo, da Meghan Markle, porque a mãe dela é negra e ela é tratada como uma pessoa negra nos Estados Unidos, né? E fora dos Estados Unidos também. Aqui no Brasil, talvez não, né? A gente ia falar, você é morena, né? Eu tô falando, por exemplo, a cantora Halsey, que a mãe dela é branca e o pai dela é negro, e também da atriz Rashida Jones, que ela é filha do Quincy Jones, mas a mãe dela é branca, a mãe dela é judia branca e o pai dela é o Quincy Jones. Então, tô falando dessas pessoas que se elas estivessem num ambiente branco, a Halsey principalmente, você jamais diria que ela não é branca, né? Essas pessoas normalmente são criadas, muitas vezes elas são criadas, principalmente se você tem se é o seu pai que é negro, né? Quando são os avós ainda fica mais longe, mas quando é seu pai, você é criada como pessoa negra, no meio de pessoas negras, muitas vezes, né? Não necessariamente, mas muitas vezes você é criada num ambiente que a sua negritude, apesar de ela não estar na pele, ela está em você, né? Então isso é muito importante para contextualizar esse livro, tá? Então o livro Identidade, ele fala de duas amigas, a Irene e a Claire, e as duas foram criadas juntas. As duas são mulheres de pele clara, então elas se passam por brancas, tá? Mulheres negras de pele clara, então elas se passam por brancas. E as duas foram criadas juntas no Harlem, em Nova York, né? Por circunstâncias da vida, elas se separaram em algum momento, né? A Claire, o pai dela morreu, e ela foi ser criada por umas tias. E como ela tinha essa pele clara e tal, ela se passava por branca, e as tias tinham muita vergonha que o irmão dela tinha casado com uma mulher negra e tinha tido filhos negros. Não falavam pra ninguém que ela era negra, então fingiam que ela era branca, tratavam ela mal, como se ela fosse negra mesmo, mas não contaram pra ninguém que ela era negra.
porque ela se passava por branca. Já a Irene, ela continuou vivendo no Harlem, ela casou com um homem negro e foi viver a vida dela. E daí, num determinado dia, as duas se encontraram em Chicago, sem querer, né? Depois de 12 anos, elas se encontraram sem querer. Elas estavam num café de um hotel, então elas estavam num lugar que elas não poderiam estar se as pessoas soubessem que elas eram negras, né? Porque isso se passa em 1927. Então elas estavam num lugar que elas não poderiam estar se as pessoas soubessem que elas eram negras. Então as duas estavam ali se passando por brancas. E inicialmente a Claire vai pra mesa da Irene, começa a conversar com ela, e a Irene não reconhece ela e tal, fica, mas não sei quem você é, e ela fica meio assustada, será que ela sabe quem eu sou, será que ela vai me denunciar e tal. E daí quando ela dá um sorriso, ela entende quem é e tal. E as duas retomam essa amizade que elas tinham na adolescência ali. E a partir daí se desenvolve a história do filme, né? Porque daí, num determinado... Elas contam, né? Se atualizam da vida uma das outras, né? A Claire casou com a Irene casou com um homem negro, né? Tem 2 filhos e tal. E a Claire casou com um homem branco que não sabe que ela é negra, né? Porque ela fugiu com ele pra casar. E daí ela tem uma filha e chega num determinado momento que a Irene é introduzida pra esse marido da Claire. E o marido da Claire é extremamente racista. E a Claire fica querendo voltar para as origens, que ela percebe que ela estava deslocada das origens dela, né? Porque ela foi viver uma vida que para ela era muito boa, porque o marido dela é rico e tal, ela tem tudo que ela quer, mas que ela tá longe de todo mundo, que ela não conhece ninguém, ela não tem contato com ninguém. E ela fica querendo usar a Irene como uma forma de se reaproximar das origens dela, né? E isso é tudo muito tenso, porque sempre existe o medo do marido dela descobrir, sempre existe o medo de que algo vai dar muito errado nessa história. E a Claire meio que não tá ligando para as consequências, enquanto quem tá se importando com as consequências é a Irene. Então essa é uma novela que fala muito sobre identidade, né? Onde tá a sua identidade? Tá só no exterior? Né? Ela tá só no que você aparenta, ou ela tá dentro de você, ela vem de quem você realmente é, das pessoas com quem você, do lugar onde você cresceu, das pessoas com quem você cresceu, de onde vem a sua identidade, né? Então é uma novela bem legal de ler, é bem fácil de ler, na verdade. Eu demorei um pouco porque eu tava naquele período de final de ano, eu tava com sono, cansada, querendo descansar, mas é uma novela bem rápida e fácil de ler. E eu trouxe todo esse contexto anterior porque eu acho que é importante, porque são coisas que eu já sabia, né? Porque eu sou muito atenta a isso, mas eu acho que talvez se você for ler sem saber dessas coisas, talvez fique um pouco confuso. Mas por que elas estão falando de... Elas são negras, como que o marido dela não percebe que ela é negra, mas não é que ela é negra. Ela é negra, mas ela não parece ser, né? Então tem todo esse contexto que eu achei necessário trazer, porque são coisas que eu já sabia e eu acho que é legal passar pra vocês também, tá bom? Então leiam Identidade, da Nella Larson. Esse é um livro muito importante. A Nella foi uma das primeiras escritoras negras a ganhar notoriedade. Quando ela faleceu, não saiu nenhuma nota dando relevância pra ela, tá? Ela escreveu essa novela justamente porque se casa muito com a história dela mesma, tá? Ela também era uma mulher negra de pele clara e também viveu todos esses conflitos de identidade, tá? E daí quando ela faleceu não foi dado nenhuma nota, porque normalmente quando um grande autor falece, né, sai notas em grandes jornais e tal, e quando ela faleceu não saiu nada, e daí fizeram uma coisa póstuma recentemente no New York Times e tal. Recentemente não, muito tempo depois dela ter falecido, fizeram uma nota póstuma. Então, porque ela é muito importante, ela é muito relevante como autora. Então é isso, leiam esse livro. É bem interessante quando você para pra pensar em todo o contexto de conflito que estava acontecendo ali, tá bom? É isso, me sigam nas minhas redes sociais, Twitter, Instagram e no Goodreads. Até o próximo vídeo. Tchau!